Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Irmãos, assenta no seu lugar, com a Bíblia aberta, para nós acompanharmos. Aleluias. Nós terminamos o capítulo 2 do Evangelho de Mateus e começamos então o capítulo 3. Irmãos, no capítulo 2, Mateus termina falando de Jesus ainda criança, com cerca de 2 anos de idade. E nós vimos a fuga de Jesus com os seus pais para o Egito, para não ser morto por Herodes. E eles tendo voltado novamente, irmãos, depois que Herodes morreu, nós vimos na semana passada que todos os inimigos de Deus, eles caíram, eles pereceram, eles foram destruídos. Todos que se levantaram contra Deus, contra a sua obra, irmãos, seja por zombaria, seja por perseguição, todos eles passaram, todos eles foram destruídos. Herodes tentou matar o rei dos judeus, irmãos, ele foi morto, mas Jesus continuou vivo, Jesus continuou de pé. Quantos no decorrer da história não quiseram parar a obra de Deus, mas a obra de Deus continua? Por quê, irmãos? Porque nada pode parar a obra do Senhor, nada pode se levantar contra o Cristo, contra o ungido de Deus. Irmãos, Mateus então ele encerra aí, e ele já pula para o aparecimento de João Batista. Quem é João Batista? Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós falamos um pouco sobre João Batista. Os irmãos vão lembrar que João Batista, ele é primo de Jesus. Vocês lembram quando o anjo apareceu para Maria? O anjo falou: olha, a tua parenta também está grávida, Isabel. E Maria então recebe a notícia e corre para a casa de Isabel para ver se de fato ela estava grávida, para se alegrar com ela. Irmão, João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. E quando Maria chega lá e vê que ela de fato estava grávida, irmãos, elas se alegram na presença do Senhor. Nós vimos no nascimento de Jesus que Maria fica cerca de 3 meses com ela. E quando Maria volta, irmãos, ela já está 3 meses de gravidez. É onde José olha para ela e fala: algo não está normal. Então José começa a desconfiar de Maria, Deus tem que falar com José. Nós vimos tudo isso aqui no nascimento de Jesus. Então João Batista era esse primo de Jesus que Maria tinha ido para ver a mãe dele, para ver Isabel. Esse João, irmãos, ele foi enviado por Deus para ser o mensageiro, aquele que ia adiante do Messias. Esse João, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Salvador. Quando ele nasceu, lá em Lucas vai dizer que todos ficavam de olho para ver no que ia dar aquele menino, no que ia dar aquela criança. Agora, irmãos, por volta dos 30 anos, aparece João Batista pregando no deserto. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a pregação de João. Olha aí comigo no verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, João Batista ele aparece para pregar, e ele aparece num lugar inusitado.
ele não vai para os palácios para pregar, ele vai para o deserto. Ali no deserto, irmãos, ele está do lado do Rio Jordão, e ali a multidão vem até ele para ouvir a sua mensagem. E qual que é a mensagem de João? A mensagem é essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, João ele pregava a mensagem do arrependimento. Assim como João, Jesus também pregou essa mensagem. Assim como Jesus, os apóstolos também pregaram essa mensagem. Irmãos, e todos que vieram depois pregaram essa mensagem. Pastor, por quê? Porque esta mensagem é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, a boa nova para nós é que todo aquele que se arrepender e crer no Senhor Jesus será salvo. Irmãos, é interessante como nos nossos dias nós tiramos a primeira parte e falamos: olha, se você crê em Jesus, você será salvo. Mas nós esquecemos de falar: arrependa-se primeiro e depois creia no Senhor. Abandona primeiro o pecado, depois venha para o Senhor. Irmãos, é claro que a vida com Deus ela é uma transformação diária. E a obra de arrependimento ela é constante. O arrependei-vos não é uma vez só. É todos os dias da nossa vida. Nós temos que estar diante do Senhor, arrependendo, confiando nele, crendo que ele é fiel para nos salvar. Irmãos, quando eu olho para a mensagem de João, eu entendo primeiro, a mensagem não é dele, não é ele que escolheu essa mensagem, é uma mensagem que veio de Deus. Assim como João, irmãos, todo aquele que proclama a palavra de Deus, irmãos, tem que proclamar com fidelidade aquilo que o Senhor deixou, aquilo que o Senhor nos deu. Por que eu gosto da pregação expositiva? Por que nós pegamos Mateus desde o versículo 1 e estamos dando sequência? Porque quando você prega expositivamente, você não escolhe mensagem. Aquilo que cair no texto é aquilo que você tem que falar. Irmãos, nós como mensageiros somos tentados a trazer só mensagens boas, só mensagens que falam de vitória, só mensagens que falam que Deus vai fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, nós temos também exortação, nós temos também correção, e é essas exortações que nos transformam em verdadeiros seguidores de Cristo. Então João ele pregava no deserto, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, é o reino que Cristo inaugurou aqui na terra, do qual eu e você fazemos parte. O reino do céu não é algo que nós vamos desfrutar na vinda do Senhor, é algo que nós já desfrutamos nessa vida. Nós já somos o povo do reino, nós já fazemos parte desse reino. Cristo ele já governa, irmãos, sobre tudo e sobre todos. O trono dele está acima de tudo. De modo, irmãos, que a autoridade, o poder, o domínio não está na mão do presidente, não está na mão da ONU, do governo mundial, mas está na mão do nosso Deus, que é poderoso, é soberano sobre tudo e sobre todos. E a história vai caminhar para onde o Senhor determinou. Você sabe por quê, irmãos? Porque Ele tem todo o poder. João ele pregava, irmãos, e no verso 3 nós vamos ver o chamado de João. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Irmãos, a palavra de Deus fala que João, ele é a voz do que clama para o deserto, no deserto. Ele já tinha sido mencionado por Isaías. Eu quero lembrar os irmãos que quando João apareceu, havia mais de 400 anos que Deus não falava na terra por profetas. Jesus mesmo disse, irmãos, que os profetas profetizaram até João. João Batista, ele é o último dos profetas. E depois de João, irmãos, Jesus ele chama agora os apóstolos para dar continuidade à sua obra. João ele aparece num tempo de escassez, num tempo, irmãos, onde o governo estava corrompido. Se você olhar os imperadores, irmãos, de Roma e os governadores daquela época, todos eles eram corruptos, todos eles eram cruéis. É nessa época que João aparece pregando a mensagem do arrependimento. Se você olhar para a religião daquela época, irmãos, era uma religião morta, era uma religião corrompida.
Jesus, ao entrar no templo, ele falou: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Irmãos, é nessa época que João aparece no deserto, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É nessa época, irmãos, e eu pergunto para vocês: será que nós estamos vivendo um tempo diferente desse? Será que nós não estamos vivendo algo parecido com isso? E aí eu faço uma outra pergunta: cadê os João Batistas que irão pregar a mensagem do arrependimento, que irão convocar o povo à fé verdadeira, que irão chamar o povo para negar a si mesmo e seguir a Cristo? Irmãos, onde estão essas pessoas que irão dizer: é chegado o reino de Deus, o Senhor está próximo, a vinda do Senhor é certa? Então nós precisamos nos arrepender, voltarmos para o Senhor. Precisamos viver nesse mundo, irmãos, com todas as bênçãos que Deus nos deu, mas sem esquecer que tudo isso vai passar. O mundo com a sua glória passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus vai dizer, irmãos, que João era um homem diferente, a sua veste era diferente. A sua veste era de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. A sua alimentação era diferente. João, ele comia mel silvestre, irmãos, e era comum você achar isso no deserto. João, ele se alimentava de gafanhotos, e a gente pensa: pastor, como isso é possível? Irmãos, olha para a comida oriental e você vai ver que não é tão estranho como a gente pensa. Para quem come perna, né, pata de rãs e tantas outras coisas, irmãos, um gafanhoto é só mais um prato. E João, ele era um homem que se alimentava dessas coisas. Era um homem, irmãos, que era diferente dos demais. E aqui, irmãos, depois de nós vermos o chamado de João, nós temos que ver alguns alertas que João vai trazer para nós. É nisso aqui que eu quero focar nessa noite. Olha aí comigo, irmãos, a partir do verso 5. Então saíram a ter com ele toda Jerusalém, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. A multidão vinha até ele, confessava os seus pecados e era por ele batizado. Irmãos, logo depois nós vamos ver os alertas. Verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro alerta que João traz, irmãos, e nós temos que tomar cuidado. João, ele percebe, irmãos, o perigo da hipocrisia, porque aqueles fariseus que vieram, irmãos, e aqueles saduceus, eles vieram não para se arrepender, mas para ver o movimento, para ver o que estava acontecendo. Eles chegavam, irmãos, e eles ficavam de longe observando, e João, ao olhar para eles, falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Irmãos, no deserto era comum você achar serpentes venenosas. João compara a hipocrisia daqueles homens como serpentes venenosas. Então o primeiro alerta, irmãos, que João dá para nós é o perigo da hipocrisia. Pastor, o que é isso, irmãos? Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, não para vivermos o Evangelho, não para termos comunhão com Deus, mas apenas para observar o que está acontecendo, apenas para observar o pessoal que vai cantar hoje, apenas para observar, irmãos, se a igreja está limpa mesmo ou está suja. Eu sei, irmãos, que a gente tem que cuidar da casa de Deus, tem que ter zelo para a casa de Deus, mas ainda que nós estivéssemos no meio do barro, irmãos, ainda assim a nossa adoração tinha que ser verdadeira, tinha que ser sincera. Eu lembro na época da pandemia, irmãos, a nossa igreja na roça foi a última a fechar, a última e a primeira a abrir. Uma delas nem fechou, que eu conversei com o prefeito e nós manteve a igreja. E eu falava com os irmãos, se fechar a igreja por determinação de lei, nós vamos nos reunir nos pastos, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor. Irmãos, graças a Deus não chegou nesse ponto, mas nós mantivemos firme a nossa adoração. Você sabe por quê? Porque não é o lugar, não é as pessoas, irmãos, é nós que temos que estar com o nosso coração voltado para Deus. Nós estamos na casa de Deus, não é para observar, quem vai pregar essa noite? Será que o fulano vai? Será que o ciclano? Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo alerta que João dá, irmãos, é o perigo real do inferno.
Ele fala: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Todos nós falamos do céu, irmãos, mas Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Então a ira vindoura, ela é real para aqueles irmãos que não se voltam para o Senhor. Assim como a porta da salvação está aberta, irmãos, existe também a porta da condenação. Assim como existe o caminho estreito, existe o caminho largo. Então João, ele está falando: olha, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Como que vocês pensam, João falando com eles, que só porque vocês são fariseus? Irmãos, eles eram os líderes religiosos daquela época. Só porque vocês são fariseus, vocês acham que vão fugir da ira de Deus? Pastor, mas Deus não é amor? Sim, irmãos, mas Deus também é ira, Deus também é justiça. E quando nós falamos de justiça, irmãos, justiça é o que? Dá cada um segundo aquilo que merece. O que nós merecemos, irmão? A justiça de Deus manda nos dar aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus faz Ele nos dar outra coisa, faz Ele nos dar a graça, a salvação. Irmãos, João, ele continua dizendo para um terceiro perigo, o perigo do falso arrependimento. Olha aí comigo, verso 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João, ele fala: olha, não adianta você falar que se arrependeu, se a sua vida não dá os frutos do arrependimento. Não adianta falar: a pessoa mente, eu arrependo, e continua mentindo, arrependo, continua mentindo. Irmãos, então não arrependeu. João, ele olha para eles e fala: deem frutos dignos de arrependimento. Mostre com as suas obras que a sua vida é uma vida que serve ao Senhor. Mostre com as suas atitudes que você de fato é um cristão. É isso que João está falando, irmãos. É como um homem que muitas das vezes fala que ama a mulher, mas as suas atitudes é totalmente contrária àquilo que a sua boca diz. Jesus, ele olhou para os discípulos e falou: olha, toma cuidado, façam o que eles fazem, mas não façam o que eles falam, mas não o que eles fazem. Porque com a boca eles falam uma coisa, mas com as suas atitudes fazem outras. Irmãos, e como que nós temos que tomar cuidado para isso aqui? Acharmos que às vezes nós estamos fazendo, quando na verdade não estamos. Achar que nós estamos nos arrependendo, quando na verdade não estamos. Irmãos, João, ele fala de um perigo real. Será que a nossa vida produz os frutos, irmãos, de arrependimento? Será que nós verdadeiramente abandonamos o pecado? Será que a nossa vida tem os frutos de um cristão? Verso 9, ele continua dizendo: o perigo da falsa confiança religiosa. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmão, você sabe o que é isso? É aquela pessoa que confia na religiosidade. Ah, pastor, eu estou tranquilo porque eu vou na igreja todo domingo. Irmãos, isso não significa nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. Só ir na igreja, irmãos, é apenas um ato religioso. É o que você faz aqui que conta. Não é quando você vem apenas, irmãos, é quando você vem e vem com o coração voltado para Deus. Isso começa antes de você chegar aqui, começa quando você sai de casa. Eu lembro de uma época, irmãos, e eu sinto até saudade disso, uma época que a gente ia até pulando para a igreja, cantando, celebrando. A gente ia, irmãos, debaixo de chuva, a gente ia de qualquer situação. Uma época onde você virava a noite orando e aquilo parecia poucos minutos, irmãos, de tão gostoso que era. E hoje, irmãos, muitas das vezes nós não fazemos nada disso. Por quê? Porque não temos tempo, ou porque tem tantas coisas para fazer. Irmãos, quando na verdade é porque nós estamos acostumados apenas de vir na igreja. João fala: olha, não digam que por serem filhos de Abraão está tudo bem. Eles falavam: nós somos judeus, nós somos descendência de Abraão, nós não precisamos nos preocupar com nada, a promessa de Deus é para Abraão e para os seus. Paulo, irmãos, lá na frente vai falar que o verdadeiro Israel não é o da carne, não é o da circuncisão da carne, mas do coração. É a verdadeira igreja do Senhor. É aqueles que foram marcados não na sua carne, mas no seu coração, foram selados pelo Espírito.
E João está falando com eles: olha, não pense que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Pastor, que pedras é essa, irmãos? Quantos gentios tinha ali? Quantos homens e mulheres pecadores tinha ali, que aqueles líderes religiosos olhavam e falavam: esses jamais herdarão o reino. E João fala: olha, Deus pode pegar essas pedras e transformá-los em verdadeiros filhos de Abraão. Enquanto vocês que dizem ser filhos de Abraão serão lançados fora. Irmãos, entenda uma coisa: Deus te chamou para viver uma vida de verdade, não de aparência. E esse é o maior desafio que nós temos. Esse é o maior desafio que nós temos, irmãos. Porque em todas as áreas da nossa vida a gente aprendeu, irmãos, desde pequeno a viver de aparência. O maior desafio que nós temos é chegar diante de Deus, irmãos, e sermos verdadeiros diante dele, termos uma verdadeira comunhão com ele, viver, irmãos, uma verdadeira vida cristã que ele nos chamou. Você quer ver uma coisa, irmãos? Se nós por um dia falássemos tudo o que nós pensávamos, todos nós arrumaríamos inimigos, irmãos. Se por um dia você falasse tudo que você pensa, ninguém ficaria mais perto de você. Nós passamos a vida inteira falando aquilo que não queremos falar, agindo de maneira que não queremos agir, vivendo de maneira que não queremos viver. Irmão, só que diante de Deus nada disso funciona. É por isso que Jesus fala: olha, entra no teu quarto e fala com teu pai, sem rodeio, sem enfeitar demais, apenas fala o que está no seu coração, porque ele conhece o seu coração. Então existe, irmãos, um perigo de confiar na religiosidade. Ah, mas eu sou da igreja do bispo, apóstolo, fulano de tal. Irmãos, isso não significa nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. E o último perigo, irmãos, o perigo da vida infrutífera. Olha o que João vai falar, verso 10: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, o que você faz com uma árvore que não dá fruto? Você tem uma terra lá na sua casa, uma área, você tem uma terra, você planta. Você planta café, você planta limão, o que for. Entra ano e sai ano, nunca deu um fruto. O que você faz com essa árvore, irmão? Mais cedo ou mais tarde você vai cortar ela. Por quê? Porque ela está ocupando a terra que poderia ser de outra árvore que dá fruto. Você plantou, você regou, você cuidou, ela não deu fruto. Então o que você faz? Você arranca e planta de novo. Algumas vezes eu e a pastora, se nós plantamos alguns, por incrível que pareça, irmão, nós plantamos chuchu 3 vezes e não deu. Não deu. Falei, nunca mais eu mexo com chuchu. Um negócio que não precisa nem plantar, né? Mas, irmãos, aí o que nós fazíamos? Nós pegava aquele negocinho que queria dar e não dava, e arrancava e jogava fora. Falava, não vou mexer com isso mais. Por quê? Porque não tem fruto. Irmãos, entenda bem. João, ele fala que o machado está posto, irmãos, à raiz. Existe um perigo de nós estarmos na casa de Deus e não darmos frutos. Existe um perigo, irmãos, de você só receber e não dar nada. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Imagina você como pai e mãe, o seu filho só te pede as coisas, só te pede, mas nunca faz nada. Ele só quer, mas você fala, não, arruma seu quarto, não, faz isso, não. Irmãos, uma hora você vai parar e vai corrigir o seu filho. Então João, ele está falando, olha, tomem cuidado, porque a árvore que não dá fruta, ela é cortada. E o que se faz com os galhos secos, irmãos? O que se faz? Eles é lançado no fogo. Eles é usado para ser queimado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa advertência, o perigo de uma vida infrutífera. Pastor, tem 70 anos que eu estou na casa de Deus. Sim, eu não estou falando de coisas grandes aqui não, irmãos. Eu estou falando quais são os frutos que nós estamos dando. Será que os frutos do Espírito habitam em nós? Paz, mansidão, longanimidade, amor, bondade, compaixão. Será que isso manifesta na nossa vida? Será que nós temos dado frutos, irmãos, na presença de Deus? Será que nós estamos na casa de Deus para realmente fazermos algo para Deus? Ou só para... Hoje em dia, irmãos, tem uma linguagem que é erradíssima.
Ah, pastor, eu vou assistir o culto. Irmãos, a gente assiste televisão. O culto você presta, você dá o culto para Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja com essa atitude de assistir o culto. Aí quando o culto não tem um teatro, não sei o que, outra coisa, jogo de luz e tal, aí o culto é sem graça, porque é como se você fosse assistir um show. Irmãos, um culto não é para assistir, é para você prestar o culto. É você que adora, é você que ora, é você que busca, é você que ouve a voz de Deus e fala: Senhor, eu vou sair daqui transformado pelo teu poder. Irmãos, nós temos que entender isso, porque senão nós vamos passar a vida inteira e não vamos dar frutos. E toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Um dia isso acontecerá. Nós conhecemos um homem, irmãos, que no passado dele fez tantas coisas para a obra. Irmãos, ajudou de tantas formas. Até manteve tantas obras. Mas no presente, irmãos, não tem nada. Não tem nada, irmãos, que ele pode falar: hoje eu faço isso. Não, é só história do passado. 30 anos atrás, 20 anos atrás. Irmãos, e hoje, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso fruto de hoje? Como que nós estamos vivendo? E eu torno a dizer, irmãos, eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas pequenas. Dá fruto dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Dá fruto, irmãos, cuidando do seu lar, mostrando para os seus filhos como que ora, mostrando para os seus filhos, irmãos, como que lê a Bíblia, mostrando para a sua família, irmãos, reunindo com ela ali e verdadeiramente se alegrando na presença de Deus. Dá fruto, irmão, no seu trabalho, sendo honesto, não passando a perna nos outros, cumprindo as suas horas, as suas obrigações, para que as pessoas olhem e falem: o melhor funcionário que nós temos na empresa, ele é cristão. Dá fruto, irmãos, no seu bairro, andando direito, cumprindo com a sua palavra, honrando os seus compromissos. É assim que nós glorificamos a Cristo. É assim, irmãos, que nós honramos o Senhor. E dá fruto também, irmão, na sua própria vida, buscando o Senhor de coração, não deixando que a frieza espiritual encha a sua vida, irmãos. Não precisa responder, irmãos, mas quem aqui já não pensou: Senhor, antigamente eu era melhor, eu orava mais, eu buscava mais. Antigamente, irmão, nós ia para o monte debaixo de chuva, não tinha distância, irmão, nós ia a pé, distâncias longas para cultuar o Senhor. E hoje, irmãos, qualquer coisinha desanima a gente. Você já reparou? Um dia eu falei com Deus: Deus, será que nós ficamos mais fracos? O que tem acontecido, Senhor? Que nós dobra o joelho 2 segundos, você já fala amém, vai embora. Irmãos, existe um perigo de nós vivermos anos e mais anos na igreja e não darmos frutos para o Senhor. João Batista, irmãos, ele foi um mensageiro diferente. Por quê? Porque ele pregou uma mensagem numa época, irmãos, completamente contrária a essa mensagem que estava sendo pregada. Às vezes ele pensava: olha, se eu quero ganhar o povo, eu não posso falar isso aqui. Só que ele fez justamente o contrário. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar, e é Deus que vai ganhar o povo. É Deus que vai trazer, é Deus que vai convencer, é Deus que vai abençoar. Irmãos, João, ele, por causa dessa mensagem, ele foi preso e foi morto. Por causa dessa mensagem, ele foi preso e ele foi decapitado. Mas ele foi fiel à palavra de Deus. Irmãos, é melhor você ser fiel a Deus e ainda assim sofrer algumas consequências nessa vida, do que você desfrutar de toda a glória desse mundo, mas não ser fiel a Deus. Fique sobre seus pés, nós vamos orar. Antes de nós orar, irmãos, que esses alertas sirvam para nós. Cuidado, irmãos, com uma vida de hipocrisia, de não ser aqui, irmãos, é passar a ser algo que não é. Cuidado, irmãos, porque existe uma condenação eterna, e é por isso que nós temos que chorar. Nós temos que chorar pelos nossos,
Você vai, pastor, eu estou tranquilo, eu estou salvo. Sim, mas todos os seus estão salvos. Nós temos que chorar pelos nossos. Temos que falar, Deus, eu fui salvo, mas meu filho não alcança meu filho, salva ele. Salva meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, minha avó, Senhor. Alcança com teu poder. Por quê? Porque existe esse perigo, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o falso arrependimento. Aquele arrependimento de Judas, o remorso. Aquele que a pessoa na hora fala que arrependeu, mas depois volta e faz tudo de novo. Irmãos, Deus não aceita isso, nem nós aceitamos isso. Imagina um amigo seu que vive pisando na bola com você, fala que arrependeu, mas faz de novo, uma hora você corta a amizade. Uma hora Deus corta, irmãos. Temos que tomar cuidado com a confiança religiosa. Ah, pastor, tem 30 anos, 70 anos que eu estou na igreja. Isso não significa nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. E por último, temos que tomar cuidado com uma vida infrutífera. Fala com o Senhor, irmão. Senhor, o que eu tenho feito para o Senhor? Você sabe qual é o maior problema de hoje? Nós vamos orar. O maior problema, irmãos, é que durante anos nós fomos acostumados a só pedir para Deus. E nós não estamos acostumados a falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Esse é o problema. Nós chegamos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. A nossa oração começa assim, você já reparou? Senhor, eu venho diante de Ti para Te pedir, Senhor, me cura, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor. Agora, quando é que nós vamos falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu, desde coisas pequenas, quer que eu lave a igreja? O Senhor quer que eu pregue o Evangelho? O Senhor quer que eu viva de que maneira, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Eu não quero apenas chegar e assistir um culto, eu quero dar o culto, eu quero prestar o culto, eu quero adorar, eu quero evangelizar, eu quero subir para o monte, eu quero orar, eu quero buscar o Senhor. Eu quero falar do Senhor para as pessoas ao meu lado. Quando um casamento estiver sendo destruído, falar, Deus é a solução. Quando o jovem estiver na droga, falar, isso não enche o seu coração, isso só te destrói e aumenta o vazio. O que enche o coração é Jesus, é Ele que dá propósito à vida. Irmãos, nós temos essa missão e nós temos que dar frutos para o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Senhor, nós vimos hoje na Tua palavra, Pai, que existe uma mensagem que precisa ser pregada. Nós ouvimos essa mensagem, Senhor. E a mensagem, Deus, é mensagem de arrependimento, ó Pai. E é através dessa mensagem que nós chegamos a Ti, Senhor, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós confiamos no Senhor para a nossa salvação, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Senhor, nós vimos, ó Pai, os alertas, os perigos, ó Pai, de muitas das vezes nós estamos na Tua casa, como aquele irmão mais velho, ó Pai, que estava na casa do Pai, mas não desfrutava nada do Pai, Senhor. Senhor, nós temos o perigo, ó Pai, de passarmos anos na igreja, mas não termos comunhão contigo. Mas nesta noite, Pai, nós queremos Te dizer, Senhor, que nós não queremos apenas vir na igreja, nós queremos vir sim, mas nós queremos buscar o Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, queremos ouvir a Tua voz, queremos falar com o Senhor, queremos que o Senhor muda a nossa vida, muda o nosso coração, Senhor, muda a nossa casa, a nossa família, Senhor. Senhor, nós não queremos uma vida infrutífera, Pai, nós queremos uma vida que dá frutos de santidade, frutos de amor, oh meu Pai, frutos que mostram que nós somos Seus filhos, ó Pai. Senhor, o Senhor um dia virá buscar esses frutos em nós, e nós temos que estar preparados, Deus. Nós não queremos viver uma vida de aparência, Pai, onde por fora parece estar tudo certo, mas por dentro não está, Senhor. Por isso nessa noite, Pai, nos ajuda, Senhor,
para que naquele dia nenhum de nós venhamos ser cortados, mas que nós possamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo eterno que está preparado, entra para a alegria eterna que está preparado.